Agora a gente vai fazer um exercício de cálculo de derivada usando a definição. Então, usando a definição de derivada, a gente tem que calcular o limite. Então, vai ficar a seguinte situação. Quem que é a derivada daquela função f de x? Vai ficar o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. E a hora que nós substituirmos, então, x mais h aqui, ó, no lugar do x, nós vamos ter a seguinte situação. Vai ficar aqui, ó, limite de raiz de 5 menos 2, que multiplica x mais h, menos a f de x, é exatamente o que está posto no enunciado. Então, f é raiz de 5 menos 2x. Tudo isso dividido por h, quando h tende a zero. Então, se nós observarmos, a gente tem que tirar essa determinação aqui quando h tende a zero. Então, o que a gente vai fazer é tentar tirar essa raiz quadrada de um jeito correto, que no caso a gente vai multiplicar por 1. Então, a gente vai só observar aqui, como a gente quer tirar a raiz aqui, é como se a gente multiplicasse e dividisse aqui por raiz de 5 menos 2x mais h, menos raiz de 5 menos 2x, multiplicar e dividir mais, porque aí vai ficar quadrado de um menos quadrado do outro. Então, é o que a gente chama de conjugado. Então, aqui vai ficar menos 2x mais h, mais raiz de menos 2x. Tudo isso está dentro do limite, então é limite disso tudo aqui. Então, na hora que a gente observa isso, a gente tem a seguinte situação. O meu numerador agora vai ficar quadrado de um menos o quadrado do outro. A gente está usando aquele produto notável, que é a menos b, que multiplica a mais b, aquele azul ali, vai ficar quadrado de um menos quadrado do outro. A gente vai poder tirar da raiz, porque como essa função já é definida com a raiz, o que está dentro da raiz já é positivo. O domínio dela já tem esse cuidado aqui, então não precisa de pensar em módulo, não. Então, aqui vai ficar o próprio valor. Então, aqui vai ficar assim, ó, limite. O meu numerador aqui, então, fica assim, ó, 5 menos 2x mais h, menos 5 menos 2x. Cuidado que a gente tem que ter é como se esse fosse o A e esse fosse o B. Então, cuidado que esse menos está multiplicando tanto 5 quanto o menos 2x. O denominador, a gente vai ter um H aqui e vai ter isso que está em azul aqui, que são essas duas raízes. Esse H que está tendendo a zero é justamente a nossa indeterminação. Então, a gente não vai querer usar distributividade aqui para esse H ficar multiplicando cada um dos termos. A gente vai deixar essa parte em azul aqui separada, porque isso aqui não tem nenhuma determinação nesse caso. O H tendendo a zero que a gente vai ter que simplificar esse H aqui de uma maneira correta. Então, se a gente for observar, olha, esse 5 aqui tem um menos 5 que vai simplificar. O meu numerador aqui, ó, só para a gente ganhar tempo, isso aqui vai ficar assim, ó, menos 2x menos 2h. E aqui, esse menos com esse menos vai ficar 2x. Então, a gente vai poder simplificar esse menos 2x com aquele mais 2x. Então, a nossa derivada aqui, ó, vai ficar com a seguinte situação. Vai ficar o limite, vai ficar menos 2h no numerador. Tudo isso sobre h, que multiplica aqueles termos azuis que estão somados ali. Se a gente observar, esse passo aqui que a gente frisa mais é o passo que a gente está usando a definição de limite. O limite é um conceito abstrato, que eu não estou substituindo no h tendendo a zero, porque se a gente substituísse, a gente teria 0 sobre 0. Então, nesse passo, a gente está simplificando dois números não nulos, porque isso está dentro da definição de limite. O meu h tende a zero, é cada vez mais próximo de zero, mas ele nunca é zero, então a gente está podendo simplificar aqui. E o nosso numerador aqui, ó, vai se tornar menos 2, que a gente simplificou, né? Em determinação não tem problema mais. E aqui embaixo vai ficar
duas vezes, olha, quando h tende a zero, aqui vai ficar menos 2x igual é aqui. Então, vai ficar duas vezes raiz de 5 menos 2x. Então, essa aqui é a derivada. A gente pode simplificar esse 2 que está aparecendo aqui. Então, a gente está achando que, pela definição, a derivada é menos 1 sobre raiz de 5 menos 2x. O cuidado que a gente pode ter aqui agora, então, a gente acabou de fazer a conta da derivada. A gente pode conferir, será que a gente acertou essa derivada? Então, vamos escrever novamente, e a gente pode fazer isso para achar a equação da reta tangente, e a gente verificar se a gente acertou fazendo pela definição, já que são várias contas envolvidas. Então, se a nossa função aqui tem aquele formato de raiz, a gente pode escrever com formato elevado a meio. E essa derivada aqui, então, raiz é aquele elevado a meio que a gente deriva usando a regra do tombo. Fica meio elevado a meio menos 1, que fica menos meio. A gente aplica no mesmo valor que estava calculada a nossa função raiz, e agora a gente multiplica aqui fora a derivada do que está dentro da raiz, que é essa derivada aqui dá menos 2x. Ó, derivada de menos 2x é menos 2, porque a derivada da constante 5 é zero, e aqui fica menos 2. Então, aquele 2 simplificaria com 2, e isso ficaria menos 1 sobre... Então, a gente acabou de fazer a conta novamente da derivada, e ficaria menos 1 sobre raiz de 5 menos 2x. Então, a gente acabou de achar a derivada e deu o mesmo resultado que a gente tinha encontrado, ó, menos 1 sobre raiz de 5 menos 2x. Aqui a gente, naquele passo, a gente usou a regra da cadeia. Não usamos a definição, mas tinha que ter feito usando a definição porque foi pedido no cabeçalho. Isso era o exercício, era essa a proposta da questão. Então, agora a gente precisa achar a equação da reta tangente, a gente quer a equação da reta tangente a essa curva aqui, nesse ponto. Esse ponto está sobre a curva. Se a gente substituir o menos 2 aqui, ó, menos 2 que multiplica menos 2 vai ficar 4, 5 mais 4 dá 9, então raiz de 9, então a gente está conferindo que a hora que nós substituirmos o f de menos 2, vai ficar raiz de 9, que é 3. Então, o ponto menos 2, 3 faz parte da curva, e para a gente achar a equação da reta, basta que a gente calcule y menos o y do ponto, que no caso é o f de menos 2, vai ser a derivada nesse ponto que multiplica x menos menos 2, ou seja, fica x mais 2. Então, a nossa equação da reta ficaria y, o f de menos 2 aqui é aquele 3, então a gente vai passar para o segundo membro positivo, vai ficar 3 mais... Quem que é a derivada no ponto menos 2? A gente vai ter que substituir aqui, ó. Essa raiz está dando raiz de 9, então isso aqui está ficando menos 1/3. O denominador está ficando raiz de 9, em cima é menos 1. Isso multiplica x mais 2. Essa é a equação da reta tangente. A gente pode usar distributividade, terminar a conta, mas aqui a gente já tem a equação da reta tangente. Se a gente for continuar, aqui vai ficar menos x sobre 3, aqui vai ficar menos 2/3 mais 3. Então, a nossa reta ficaria com a seguinte equação, y vai ficar menos x sobre 3, vai ficar 9 menos 3, vai ficar 7/3. Essa é a equação da reta tangente àquela curva no ponto menos 3, menos 2, 3. É isso.